Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É isso aí, a gente tá ainda falando sobre a crise de sucessão depois que Joseph Smith faleceu. A gente já gravou esse episódio ali 2 episódios atrás. Episódio anterior a gente falou sobre o Joseph Smith III, porque ele estava aí nessa lista dos possíveis sucessores de Joseph Smith Jr. Então hoje a gente vai estar falando sobre o Sidney Rigdon, uma importante figura aí para a história da Igreja Sud. A diferença é que o Joseph Smith III eu consegui bastante coisa em português. Sidney Rigdon só em inglês, não achei nada em português. Mas vamos lá. Então tem um site que eu gosto bastante também de coletar informação, que é o mormonthink.com. Pensamento Mormon. Eles deixam as informações bem organizadinhas, fazem um trabalho bacana também. Então se vocês quiserem dar uma conferida nesse site, dar uma estudada em alguns outros assuntos que a gente não abordou, fica à vontade que lá provavelmente vai ter. Eles separam, assim, tipo, a opinião da crítica, depois a opinião da igreja e depois colocam uma conclusão. Coletam bem as informações, não, pelo menos até então eu não vi nada assim, tipo, tentando esconder alguma coisa. Mas é isso. Então, Sidney Rigdon, ele nasceu em fevereiro de 1793. Então, se Joseph Smith é de 1805, então é isso aí, quase uns 10 anos mais velho do que Joseph. Aliás, 12 anos mais velho que Joseph. Faleceu em julho de 1876, então uns 30 anos aí depois que Joseph faleceu. Foi um grande líder dentro do mormonismo. Ele nasceu aonde? Ele nasceu lá na Pensilvânia, 10 milhas ao sul de Pittsburgh. É uma cidade, na época não era chamada assim, mas hoje, se for procurar, o nome dessa cidade é Library. Ele era o filho mais novo de William e Nancy Rigdon. O pai dele, o William, era fazendeiro e acabou falecendo em 1810. Então o Sidney tinha uns 17, 18 anos aí quando o pai dele faleceu. Então ele continuou morando ali na fazenda até 1818, então até uns 20 e poucos anos, quando ele decidiu aprender a ser um ministro da Igreja Batista. Então em 1819 ele já tinha a licença dele para poder pregar nas reuniões batistas. Ele pregava junto com um carinha chamado Adamson Bentley. Olha, será que é o cara do carro? E acabou casando com a mulher do cara, que era a Phoebe. Casou em 1820. Então estava com 27 anos de idade. Então nessa época ele estava em Ohio, então ele ficou em Ohio até 1822, quando então ele recebeu aí um convite de ensinar lá em Pittsburgh, lá perto de onde ele morava, para a primeira igreja batista lá em Pittsburgh. Bom, o Rigdon e esse Bentley, eles estavam com umas ideias diferentes. Tinha um carinha chamado Campbell, eles estavam discutindo sobre a Bíblia. Parece que eles tinham uma divergência de opinião aí. Um desses acreditava que o Novo Testamento era mais importante do que o Velho, e outro deles acreditava que não, que os dois tinham o mesmo valor.
Eles criaram então um movimento chamado Discípulos de Cristo, que é por causa dessa divergência aí de ideias, e acabou tendo assim tanto atrito que eles foram obrigados a pedir a resignação em 1824. Bom, eu acho que esse daí era o emprego dele, porque está dizendo aqui que depois que ele, né, teve que sair da Igreja Batista, ele começou a trabalhar como tanner. Eu acho que tanner é tipo, eu vi a tradução, é curtidor. Talvez trabalhava com couro ou alguma coisa assim, para poder sustentar a família. Ah, eu tô achando que esse Campbell, a gente já falou sobre esse Campbell. Daí tá dizendo, ele começou a trabalhar como tanner para poder apoiar financeiramente a família dele, enquanto ele pregava para a igreja desse Campbell, que era chamado o Restauracionismo de Campbell, em Pittsburgh ainda. Se eu não me engano, a gente falou sobre esse Campbell lá no episódio que a gente estava falando sobre a vida de Joseph Smith, que ele fez uma coletânea de ideias e que tinha uma igreja ali que tinha a ideia de que o evangelho precisava ser restaurado. E se eu não me engano, era desse Campbell que veio essa ideia. Daí, então, em 26, né, 2 anos depois que ele né, pediu resignação, ele foi convidado para ser um pastor, então, numa igreja batista mais liberal, lá em Ohio. E olha que interessante, é onde a nossa história se conecta. Nessa igreja, então, batista em Ohio, que o Sidney Rigdon era o pastor, então, tinha alguns membros nessa igreja, que vamos citá-los aqui: Parley P. Pratt, Isaac Morley, Edward Partridge. Eram membros dessa igreja batista e antes de terem entrado para a igreja Sud, de Joseph Smith. Então foi assim que o Sidney Rigdon conheceu a igreja, conheceu o Joseph Smith. Foram esses carinhas aí que já eram membros da igreja dele, saíram e depois puxaram o pastor. É isso aí, agora a nossa história continua. Então aqui ó, quando tava Parley P. Pratt, bonitão, numa viagem ali por Nova York, ele deu uma paradinha em Palmyra, não lembro como que o pessoal fala na igreja, mas ele parou lá e ficou sabendo do Livro de Mormon. Então aconteceu ali em setembro de 1830 e Parley P. Pratt acabou sendo batizado na igreja Sud. Em outubro, olha só, ele e uma pessoa chamada Ziba Peterson, deve ser um cara, né? Foram chamados para missão, fazer uma missão para pregar o evangelho para os índios americanos, ou lamanitas. Cara, esse cara tava com 1 mês de membro e já foi chamado para missão. Então, no caminho dele para o oeste, ele acabou visitando o Sidney Rigdon ali em Ohio. O Rigdon acabou lendo o Livro de Mormon, achou a ideia interessante e se converteu para a igreja Sud. Cara, mas olha, esse Parley P. Pratt foi a jogada de mestre, né? Porque olha só, o cara entrou para a igreja Sud, em 1 mês ele já era missionário e ainda trouxe o ex-pastor da igreja, o Sidney Rigdon, que quando entrou para a igreja, ele aqui ó, tá escrito, ó, converteu centenas de membros da sua antiga congregação lá de Ohio. E isso aí estava acontecendo rapidão, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Então, ó, o Parley P. Pratt em setembro se batizou, em outubro virou missionário. Ele falou com o Sidney Rigdon e já em dezembro o Sidney Rigdon estava viajando para Nova York para conhecer Joseph Smith. Ó, aqui tá dizendo que o Rigdon era um excelente orador, então já foi imediatamente chamado por Joseph Smith para ser o porta-voz da igreja. Também já começou a trabalhar como escriba e ajudou Joseph Smith naquela tradução inspirada da Bíblia. Aí em dezembro mesmo de 1830, o Joseph Smith recebeu aquela revelação de que todos os membros da igreja deveriam sair ali e se juntar em Kirtland, em Ohio, e se juntar com a congregação do Sidney Rigdon naquela região. Então, aí, estabelecendo a primeira vez a presidência da igreja, Joseph Smith escolheu Jesse Gause e o Sidney Rigdon como os primeiros 2 conselheiros dele.
E foi aí que Joseph e Rigdon, eles começaram a virar assim, né, companheiros bem próximos. Também foi aí que o Sidney Rigdon então começou a suplantar o Oliver Cowdery como o segundo Elder, né? Então o Oliver Cowdery, ele era o segundo cara ali dentro da igreja, participou da tradução do livro de Mormon, muita coisa, mas chegou o Sidney Rigdon e tomou essa posição. Aí aqui comenta que quando o pessoal resolveu jogar piche e pena lá em Joseph, quando ele estava na casa do John Johnson, lá em Hiram, Ohio, o Sidney Rigdon entrou na dança também, porque ele estava junto. O Sidney Rigdon também foi um cara assim, bem importante na questão da construção do templo de Kirtland. O Sidney Rigdon virou presidente daquele banco, né, o Kirtland Safety Society. Então a gente está vendo aqui que ele não era qualquer um. E também quando o banco faliu em 1837, tanto o Rigdon quanto o Smith, eles foram expulsos lá da cidade, expulsos da igreja. Fugiram, né? Fugiram. Bom, cara, a gente vê assim que o relacionamento, pelo menos, do Sidney com o Joseph Smith foi bem mais intenso, ou pelo menos mais longo do que o que ele teve com o Oliver Cowdery. Oliver Cowdery, quando que ele conheceu? 27? Será? 27 a 30? 27 a 33, 35 mais ou menos? O Sidney Rigdon foi de 30 até o falecimento de Joseph, ele ainda era, né, o conselheiro de Joseph, estavam sempre juntos. Daí ali então em 1838 eles se mudaram para Far West, no Missouri. O Sidney Rigdon ainda era o porta-voz da igreja, da primeira presidência, e ele deu algumas pregações aí meio controversas. Né, como, por exemplo, o Salt Sermon, né, tipo o sermão salgado, e o discurso de 4 de julho. Cara, eu acho que eu já tinha ouvido falar desse sermão salgado, o discurso de 4 de julho não ouvi falar. Bom, aqui tá dizendo, a gente ainda tá no Mormon Think, tá? Tá dizendo que esses discursos aí do Sidney Rigdon contribuíram para o conflito de 1838, conhecido como a Guerra Mormon em Missouri. E foi por causa dessa guerra aí que o Sidney Rigdon e o Joseph Smith foram presos ali na cadeia de Liberty. O Sidney foi liberado ali com um pedido de habeas corpus e foi para Illinois, onde ele se juntou ali com o pessoal da igreja que tinha fugido, então, depois de perder aquela guerra mormon. Bom, como eu sou curiosão, né, eu fui ali na Wikipédia, que foi o único lugar que eu consegui encontrar esse sermão salgado. Né, tá dizendo, olha, não confunda com o Rigdon 4th July Oration. Né, então, é outra coisa também, vou dar uma olhadinha. Mas aqui, o sermão salgado, o que tá dizendo? Então, teve o falimento daquele banco, o Kirtland Safety Society. Bastante aí foi jogado nas costas de Joseph Smith. Metade do quórum dos 12 apóstolos acusou Joseph desse escândalo bancário. Depois que Joseph e Sidney Rigdon foram expulsos lá de Kirtland, quem assumiu o controle da igreja foi o Martin Harris, junto com o antigo secretário de Joseph, que era o Warren Parrish. E além de tomar posse o controle da igreja, eles também tomaram posse do templo de Kirtland, expulsando Joseph e Rigdon da igreja e do lugar. Olha aqui, ó, tá dizendo aqui, então assim, o Sidney Rigdon, ele falava bem, a gente já viu isso, né, tipo, ele conseguia chegar e juntar a congregação, então assim, ele, aqui tá dizendo, ó, ele se tornou um símbolo da militância dentro da igreja, tá, era um cara influente que sabia falar. Então, né, nessa situação, lá em Far West, em 17 de junho de 38, basicamente, o Sidney Rigdon destilou o ódio dele, condenando um grande número de membros da igreja pela sua deslealdade a Joseph Smith e a ele próprio, né, o Sidney Rigdon. Então aqui, ó, tá dizendo, não tem nenhum registro desse sermão, né, tipo, ninguém tomou nota. A gente não tem como chegar e falar assim, não, ele falou isso. Mas o que se conta
é que esse sermão se baseou em Mateus 5. Será que Mateus 5 é o Sermão da Montanha? Ah, não, tá mostrando ali, ó, Mateus 5,13, tá dizendo, e se o sal perdeu o seu sabor, pra que serve o sal, né? Ah, essa escritura é famosa assim. Deve ser a escritura do seminário. Então, pra que serve o sal se ele não tem sabor? Só serve para ser jogado fora e ser pisoteado pelos pés dos homens. Então é isso. Você, membro da igreja, perdeu tua fé porque a gente faliu um banco e sumiu com todo o teu dinheiro? Sabe o que acontece com você? Se você perdeu sua fé, você não serve para nada. Só serve para ser pisoteado e jogado fora. Então daí tá dizendo aqui, ó, nessa reuniãozinha aí o Sidney Rigdon falou um monte, né, sobre, né, o pessoal ser pisoteado e jogado fora. E daí depois Joseph Smith veio dar um discurso, foi um discurso menor, pelo que tá dizendo aqui, mas que ele confirmou tudo que o Sidney Rigdon tinha dito. Tipo, assinou embaixo. Bom, então como resultado aí desse sermão, muito membro da igreja foi expulso e também foi criada, então, né, foi organizada a sociedade secreta militar chamada Danitas. Era tipo a SWAT Sud. Então, 2 dias depois desse discurso, desse sermão salgado, foi assinada uma declaração chamado Manifesto Danita, que estava convidando encarecidamente os dissidentes da igreja, né, o pessoal ficou revoltado, a ir embora. Caso contrário, uma calamidade fatal poderia acabar recaindo sobre eles. Olha que interessante. E é polêmico, esse assunto dos Danitas é polêmico porque tem um cara que é membro da igreja, líder e membro da igreja, chamado John Corrill, que ele escreveu sobre o assunto, e ele falou assim: a primeira presidência parece não ter tido muito a ver com os Danitas a primeiro momento, mas alguns dos Danitas claramente viram esse sermão salgado como um sinal de aprovação. E esse John Corrill aí também comenta que, apesar do Sidney Rigdon não ter citado nomes ali no discurso dele, ficou bem claro que esses dissidentes tinham negado a fé deles. Daí os dissidentes, né, esse pessoal que abandonou a igreja e as famílias deles, interpretaram essas palavras aí do Sidney Rigdon como uma ameaça. E então, rapidamente, eles sumiram ali de Missouri. Então, por conta disso, deles serem expulsos da cidade, né, com essa ameaça, eles se sentirem ameaçados e tal, isso começou a levantar um grande sentimento anti-Mormon ali na região do Missouri e contribuiu para chegar naquela famosa, então, Guerra Mormon de 1838. Cara, então assim, tá, ok. Esse John Corrill, eu imagino que ele seja um líder da igreja e membro ativo, então ele estaria, tipo, a favor da igreja, contando essa história. Então ele disse, ó, né, o Sidney Rigdon, né, não tinha, a primeira presidência da igreja não tinha nada a ver com os Danitas, era uma organização aí criada meio que por conta, queriam, tipo, fazer justiça com as próprias mãos, mais ou menos. E eu diria que eles seriam como se fossem uns, dá nem pra usar a palavra, né, dos islâmicos. Aquele pessoal um pouquinho mais severo das ideias, né? Então às vezes a igreja fala uma coisa e eles já levam, assim, sabe, duplicam, triplicam a agressividade daquela ideia. Então, por mais que a igreja às vezes se defenda dizendo, não, a gente não disse isso, foi incitado. Por isso, então, assim, muitas vezes eu não estou nem falando aí da questão daí dos mormons, estou falando da religião no geral. Liderança, muito cuidado com o que for dito, que às vezes os fiéis potencializam a ideia e acabam cometendo injustiças, perseguições, como a gente vê esse caso aqui, até que chegou a criar uma guerra. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no discurso de 4 de julho. Foi dado quando? 4 de julho de 1838, mesmo ano aí, lá no Far West, Missouri.
Então a gente vê, ó, 17 de junho que aconteceu o Sermão Salgado. Então aí 2, 3 semaninhas depois aconteceu o sermão do 4 de julho. Vamos dar uma olhada aqui. Então, cara, eu acho que o de 4 de julho tem um pedaço aqui do discurso, sim. A primeira metade do discurso descreve a importância da igreja seria mais ou menos... Às vezes eu vou tentando traduzir aqui, seria tipo como se fosse a igreja ser uma participante bem ativa na fundação dos Estados Unidos. Como se tipo, a ideia dele é, tipo, não, a gente tem que mesclar igreja e política. E a segunda metade do discurso era basicamente fazendo uma mescla ali da ideia da independência dos Estados Unidos, mas falando que então eles deveriam declarar a independência mormon contra os anti-mormons. Tô dando uma lida aqui, não vou ler tudo, porque senão daí o episódio vai ficar muito comprido. A gente tem muita coisa ainda para falar sobre, né? Mas basicamente ele tá falando aqui, ó, o pessoal, né, que tenta prejudicar os mormons, né, e agindo com injustiça, não podem ficar impunes. Suas tentativas custarão as suas vidas. E a população que vir a incomodar a gente receberá guerra e extermínio. Seu sangue será derramado e eles serão destruídos. Suas casas, suas famílias. Nós nunca seremos os agressores. Nós defendemos os direitos das pessoas. Mas nós defendemos os nossos direitos até a morte. Nós queremos os nossos direitos e deixamos as pessoas aproveitarem os seus direitos, né? Olha, daí tá dizendo aqui, ó, que esse discurso alarmou os não mormons que estavam ali na celebração de 4 de julho. Aí esse discurso aí foi publicado pela igreja, então o que contribuiu para aumentar esse sentimento aí anti-mormon e causar esse alvoroço todo. Mas então é isso. Então ele fez esse alvoroço todo, teve a guerra mormon, foram presos, né, Sidney Rigdon e Joseph Smith lá em Liberty. Sidney Rigdon foi liberado com habeas corpus. Então vamos continuar ali no site Mormon Think. Bom, então aqui tá dizendo, ó, então aí de 1839, então depois desse evento todo, até 44, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, tipo, o relacionamento entre Joseph e Sidney começou a se deteriorar um pouco. A participação do Sidney Rigdon na igreja começou a dar uma diminuída na parte administrativa. Então ele saiu ali de Nauvoo e foi para Pittsburgh, na Pensilvânia. E a gente já tinha visto que o Sidney Rigdon aí nesse finalzinho ele começou a ficar com a saúde um pouco debilitada. Olha só como o contexto é interessante. Ó, cara, eu tô falando para vocês, eu tô estudando isso aqui agora, tá? Eu tô ainda traduzindo ao mesmo tempo para vocês. Ó, não tava sabendo disso aqui. Então o relacionamento de Joseph com o Sidney Rigdon não tava legal no finalzinho. Ali em outubro de 43, na conferência geral da igreja, Joseph, ele tava querendo, então, né, tipo, o Sidney tava meio ruim de saúde, eu não sei se era mental ou física ou os dois, mas, então, Joseph queria tirar o Sidney Rigdon da primeira presidência e colocar o Amasa Lyman e aposentar o Rigdon desse chamado. Mas o Rigdon tava lá na conferência, não gostou da ideia, inclusive ele chegou ali na congregação e falou, pessoal, então vamos fazer um voto aqui. Quem acha que eu tenho que continuar como primeiro conselheiro, né? Faz o voto aí. E o pessoal votou para manter o Sidney Rigdon, né? O cara era um bom orador, então provavelmente sim ia conseguir dominar a congregação. Mas ficou bem claro aqui que isso aí foi contrário ao desejo de Joseph. E olha só, olha aqui, o que o Smith falou depois desse voto. Joseph queria o Amasa Lyman como conselheiro. O Sidney Rigdon chegou na população falando, não, vamos votar isso aqui. Votaram, quiseram manter. E daí Joseph chegou lá e falou assim, eu queria tirar ele dos meus ombros, mas vocês estão querendo colocar ele de novo nos meus ombros. Então,
vocês vão carregar ele, eu não. Bom, essa é a tradução do Ozzy, tá em inglês aqui. Ai, cara, é engraçado. Eu não consigo imaginar a primeira presidência da igreja hoje fazendo um bafafá desse no meio da conferência. Nem esses discursos de ódio aí que o Sidney fez em 38. Ah, então aí, ó. No episódio do... Qual que é o nome? Da crise de sucessão. 2 episódios anteriores aí. Que eu falei ali, eu acho que se perguntassem pra Joseph quem que ele ia querer que mantivesse como, né, o sucessor, que eu falei, eu acho que ele vai querer que seja o filho, mas que o Sidney Rigdon assuma e treine o filho. Agora já mudou. Aí, ó, tá vendo? Eu falei pra vocês, não tem problema mudar de ideia, entendeu? A gente vai estudando, a gente vai aprendendo, mudando de ideia. Então, assim, cara, agora eu acho que, cara, não. Ele não gostava, cara, ele não gostava, eu não sabia. Ele não gostava do Sidney Rigdon no finalzinho. É que eu considerava todo o resto que eu já tinha aprendido. Eu pensei, cara, o Sidney Rigdon tá sempre junto com ele, cara. Né? Levou piche e pena junto, cara, é parceiro. Mas a gente tá vendo que no finalzinho não tava muito legal as coisas. Bom, mas assim, tão ruim não tava. Né, tão ruim não tava, porque aí logo em seguida Joseph Smith estava o quê? Na sua campanha para ser presidente ali nos Estados Unidos, em 1844. E quem ia ser o vice dele? Sim, Sidney Rigdon. Eu imagino mais pela questão dele ser um bom orador do que pelo relacionamento que os dois tinham. Daí tá falando aqui, ó. Então, depois, com a morte de Joseph, o Sidney Rigdon era o único membro da primeira presidência sobrevivente, mas não era o único, era o sênior, o sobrevivente sênior. Por quê? Tá dizendo aqui que tinha um outro cara chamado John Smith, que era o conselheiro assistente. Então, aí, ó, na época tinha até um conselheiro assistente. E também tá dizendo aqui, ó, e tinha também vivo o Amasa Lyman, que era um conselheiro. O que era? Tipo um terceiro conselheiro, será? Ou será que porque foi considerado ser incluso ali na primeira presidência? Enfim. Então, efetivamente, né, o Sidney Rigdon era o cara mais velho ali na primeira presidência. Então, durante esse tempo, então depois que Joseph faleceu, tá dizendo aqui que o Sidney Rigdon foi um grande opositor da ideia da poligamia. Tá dizendo aqui, ó, da poligamia e de outros assuntos que tinham denegrido e diminuído a popularidade da igreja. Tá, agora estamos chegando aqui na parte que interessa. A morte de Joseph Smith em 44. O que aconteceu depois relacionado com Sidney Rigdon e essa crise de sucessão? Então, essa crise envolveu tanto a doutrina quanto posições administrativas da igreja. Começou a ter aquelas divisões, né? Então algumas pessoas acreditavam nisso, naquilo, que deveria ser esse, deveria ser aquele, e começou a ter uma divisão na igreja. Olha aqui, ó, pelo que eu tô lendo aqui, a EMA começou a reivindicar a presidência da igreja para o Alto Conselho Presidente, que era presidido pelo William Marks. Só que o Marks estava apoiando o Rigdon. Então parece que estava uma bagunça mesmo. É porque o filho dela não podia assumir, ele estava com 11 anos de idade, né? Bom, a gente sabe que teve aquela reunião de 8 de agosto de 44, que a grande congregação da igreja se reuniu para discutir esse assunto da sucessão. Mas antes dessa reunião, o Sidney Rigdon já estava ali reunindo o pessoal. E o que ele pregava era que não deveria ter sucessor nenhum pro profeta que morreu. Tipo, não deveria ter profeta sucessor a Joseph Smith. O que deveria ter era um protetor da igreja, e que esse protetor da igreja deveria ser ele. A gente já viu que Brigham Young ficou, boladão com esse assunto. Falou assim, ó, a gente tem aqui, ó, registrado pelo Joseph Smith, um discurso aqui que ele falou que o quórum dos 12 apóstolos eram iguais a ele em poder e autoridade. Então quem tem que assumir esse negócio aqui é a gente. O Sidney Rigdon, não, eu era o cara, eu era o próximo na linha, cara, o que você tá falando? E daí volta aquela questão do rosto e da voz de Joseph, né, no Brigham Young. Tá dizendo aqui, ó, então Mormon Think, o que eles registraram sobre isso? Tem uma história que eventualmente envolve que muitos da congregação presenciaram e testemunharam Brigham Young, alterando a voz e o som da voz
eu tô traduzindo, tá? O som da voz e a face de Joseph e as maneiras de Joseph apareceram em Brigham Young. E ele escreve assim: esse acontecimento, portanto, não foi registrado em nenhum documento contemporâneo ou registros de reuniões. E essa ocorrência, na verdade, foi registrada muitos anos depois dessa crise de sucessão. Tá, a gente já falou sobre isso, né? Eu acho que nos registros de reunião não ia estar, porque talvez ia ser, né, uma coisa que o pessoal ia falar depois, né? Então, tipo, aconteceu a reunião e ia ser registrada, mas assim, se isso realmente foi uma coisa impactante, dias depois já ia ser registrado, né? Então, se está falando que anos depois foi registrado isso, pode ser uma historinha aí que foi sendo alimentada, enfeitada, aumentada com o tempo, assim como ela foi evoluindo, né? Assim como a ideia da primeira visão, do livro de Mórmon, que precisou de tempo para se formar. Então, ou seja, que aparentemente não é real. O Quórum dos 12 estava distribuído entre os Estados Unidos e a Europa, muitos em missão, quando aconteceu a morte de Joseph. Os 5 membros dos 12 que estavam ali em Illinois votaram para negar esse pedido de liderança aí de Sidney Rigdon. O Sidney Rigdon achou que essa votação aí não foi justa. Então, um mês depois, ali em 8 de setembro, o Sidney Rigdon foi excomungado da igreja. E olha só que engraçado, o Sidney Rigdon se negou a participar, a ir para essa reunião de excomunhão. Reunião essa em que ele já tinha se juntado com o Quórum dos 12, expulsado, né, excomungado um monte de membro da igreja ali quando ele fugiu de Nauvoo. Ora, como o jogo virou, né? E olha só, ele alegou que estava sendo ameaçado pelos apoiadores de Brigham Young. Ele teve que se realocar, né, fugir para Pittsburgh, onde ele continuou então com, né, os membros da igreja que ele tinha por ali. Olha como a história se repete, cara. Não parece o mesmo cara que deu aquele sermão salgado e, né, o discurso de 4 de julho. Bom, então a gente sabe que em dezembro de 47, 3 anos depois do falecimento de Joseph, então finalmente, oficialmente, Brigham Young foi assumir como presidente da igreja. O Sidney Rigdon estava lá na Pensilvânia e continuou liderando o seu grupo, né, de Mormons, que originalmente eles chamaram de Igreja de Cristo, mas que depois ele resolveu mudar de nome e chamou de a Igreja de Jesus Cristo dos Filhos de Sião, que, né, comumente às vezes o pessoal chama eles de Rigdonitas. O pessoal que não estava lá em Pittsburgh, mas que defendia o Sidney Rigdon, se mudou para Pittsburgh para ficar junto com seu grupinho lá. E então, em 6 de abril de 1845, então praticamente aí quase um ano depois da morte de Joseph, mas 2 anos antes de Brigham assumir oficialmente, o Sidney Rigdon já tinha feito uma conferência da igrejinha dele lá e foi clamado, apoiado como o sucessor de Joseph Smith para aquele grupo. E então ele fez, né, a primeira presidência dele, o Quórum dos 12 Apóstolos dele também. Bom, uma coisa que ajudou a igreja do Sidney a crescer foi uma publicação dele, que era o Messenger and Advocate. Ah, então essa publicação era dele. Então essa revista, esse jornal, ele ajudou a crescer a popularidade da igreja de Rigdon, mas começou a ter algumas brigas entre os membros da igreja do Rigdon, que levou a maior parte dos membros da igreja dele a abandonar, ali em 1847. Bom, teve um outro carinha importante aí na igreja do Rigdon, que era William Bickerton. Então em 62,
Ele acabou fazendo uma reorganização aí da igreja sob o nome de Igreja de Jesus Cristo. Bom, o Sidney Rigdon, ele viveu aí por muitos anos na Pensilvânia e em Nova York. Ele manteve o testemunho do livro de Mormon dele e ele se apegou ali à afirmação de que o livro era legítimo e de que, né, Sidney Rigdon, era o legítimo herdeiro de Joseph Smith na presidência da igreja. Eu achei um outro documento aqui interessante, que é o Times and Seasons, de 15 de setembro de 44. Esse jornal da igreja publicou nessa data o julgamento do Elder Rigdon. Basicamente, essa publicação é a ata da conferência geral aí dessa data e descreve tudo. Fala ali, ó, tipo, ó, quem estava ali, que hora foi, quem fez a oração, hino que cantaram, depois começa a falar ali todos os discursos. É bem comprido esse discurso, mas eu tô tentando achar a parte aqui interessante, que interessa para vocês. Brigham Young tá discursando, ele começa a falar, olha, né, o Sidney Rigdon, vou falar do Sidney Rigdon para vocês, né? Eu tenho uma grande estima pela pessoa que ele é como homem, como cidadão, né? E é uma pessoa muito importante, muito boa, assim, como pessoa eu estimo muito ele, mas quando se fala sobre a salvação dos homens, aí eu vou ter que ser mais estrito, né? Eu vou ter que falar um pouco mais a sério. Eu fui informado que, né, o Elder Rigdon tá doente, e também fui informado que ele juntou um pessoalzinho essa manhã para fazer uma reunião e que ele decidiu não falar nada sobre isso em sua defesa. Eu não tinha ouvido falar que ele estava doente antes, então imagino que ele não está mais doente do que eu mesmo tô. Ah, talvez o Sidney Rigdon usou esse negócio de tô doente aí para não aparecer por lá, para não, né, para não ir pro próprio julgamento dele. O Brigham Young continuou ali, né? Então ele fala assim, ó, o Sidney Rigdon teve notificação suficiente para se preparar e para vir aqui conversar com a gente. E ele tem dito que está doente. E eu mesmo ouvi o discurso dele no último domingo. Ele abençoou a congregação, falou que estava com a gente. Eu ouvi ele dizendo, tamo junto, né? Tamo junto aí com o Brigham Young e tal, com a igreja. Mas depois que ele foi para Pittsburgh, né? Parece que isso aí foi só da boca para fora, porque ele não está conosco em espírito, mas só em palavras. Então o Espírito me revela aqui muitas coisas que eu não posso contar para o público até que eu possa provar. Mas vamos direto ao ponto. Na terça-feira aí passada, eu soube que o Sidney Rigdon fez uma reuniãozinha aí e ordenou homens a serem profetas, reis e sacerdotes. Achei meio estranho e concluí que eu deveria ir lá visitar o Sidney Rigdon. Chamei o Elder Hyde para ir comigo. Quando a gente foi para a casa dele, nos cumprimentamos direitinho, me sentei de frente para ele e segurei a sua mão. Olhei direto no olho dele e perguntei, você fez uma reunião ontem à noite? E ordenou homens a profetas, reis e sacerdotes? E ele respondeu, não fiz nenhuma reunião não. A gente não teve nenhuma reunião, né, Elder Sobe? Devia ser um cara que tava lá junto com eles. E o Brigham Young insistiu, falou, você não teve nenhumazinha reuniãozinha então? Bom, eu não sei. A gente teve alguma reunião ontem, irmão Sobe? Eu acho que eu lembro. A gente fez uma reuniãozinha na tua casa lá, irmão Sobe, não foi? E o Brigham Young falou assim, eu vi a disposição do Elder Rigdon em tentar arrumar a mentira. Então fiquei determinado em descobrir todo esse segredo. E eu disse novamente para ele, Elder Rigdon, você ordenou algum homem nessa reunião ontem à noite? E ele respondeu, eu acho que sim. Então eu perguntei, irmão Rigdon, com que autoridade você ordenou homens a profetas, reis e sacerdotes? Então Sidney Rigdon respondeu, não tô sabendo sobre isso não.
Irmãos, eu não vou tentar descrever o sentimento que eu tive escutando o Rigdon falar isso. Primeiro ele disse que não teve reunião nenhuma, depois ele disse que teve. Depois eu pergunto, né, com que autoridade que ele ordenou o pessoal. Não responde. Então eu perguntei pro Rigdon, você acha realmente que você tem autoridade, né, e as chaves para começar a ordenar homens na igreja, até mesmo para serem dos 12 apóstolos? Então Sidney Rigdon me respondeu, eu nunca tinha pensado nessa doutrina aí não é mesmo, irmão Sobe? O cara tava jogando tudo pro Sobe. Então eu falei, o Rigdon, não mente pra mim não, fala a verdade. E o Rigdon falou, não, eu tô falando, é verdade. Então, irmãos, essa foi minha conversa com o Rigdon. E Joseph Smith, ele nunca tomava uma decisão importante para a igreja sem primeiro consultar seus irmãos, especialmente os 12. Bom, esse discurso aí vai longe, conta bastante sobre essa história toda. Basicamente, o que eu tô conseguindo imaginar dessa história parece a politicagem. Sidney Rigdon estava querendo tomar o controle da igreja e nada melhor do que prometer cargo de liderança para gente influente. Imagina se eu quero que o pessoal se junte à minha causa. Eu vou pegar uns caras bem influentes aqui e vou falar, cara, você vai ser um dos 12 apóstolos da minha igreja aqui. E, pô, é uma estratégia, né? Eu tô imaginando isso aí. Fiquei surpreso que o Sidney Rigdon não conseguiu levar muito adiante a história dele, cara, porque ele era um bom orador. O que aconteceu aqui? Né? O cara convencia e tudo, e né, na hora H que precisava, ele não conseguiu tomar a rédea da situação. Não tô defendendo que ele deveria assumir nem nada, só tô tentando entender aqui o que aconteceu nessa hora que ele não conseguiu dominar a igreja e assumir como, né, o segundo profeta. Bom, muita novidade aqui, espero que vocês tenham entendido. Eu vou lendo e vou traduzindo e às vezes fica um pouquinho complicado de entender. Mas essa é a história de Sidney Rigdon. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.